Chegou no cinema Wish, o Poder dos Desejos, e eu acredito que se um dia o Walt Disney, né, o dono que criou essa grande empresa hoje, depois de 100 anos, se ele tivesse um pesadelo, eu acho que seria esse, da empresa chegar nesse nível decadente de criatividade, porque esse filme aqui... Ah tá, eu vou explicar melhor o que acontece nesse filme, porque que ele não funcionou em muitos aspectos, em 1 ou 2 pontos positivos que eu também vou trazer, mas caso você tenha ficado curioso e quer saber se vale ou não assistir esse filme no cinema, fica comigo que eu te conto mais. E se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira. Nesse canal a gente fala de filmes, se esse é o tipo de conteúdo que lhe agrada, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao conteúdo. Bom, que filme é esse? Qual é a história dele? Aqui a gente acompanha uma jovem que ela vive em um reino chamado Rosas, e esse reino foi criado por um mago muito poderoso, e esse mago hoje ele é o rei, ele domina tudo ali, ele controla tudo, é ele que dita todas as regras. E o sonho dessa jovem é realizar, na verdade, o sonho do avô dela, que tá completando 100 anos, né? Isso não é nenhuma coincidência, mas ele tá completando 100 anos, e ela quer muito que antes dele embarcar, ele possa realizar o sonho dele, ela quer ter muito essa alegria. E uma forma que ela acredita que seja muito fácil de realizar essa parada, muito fácil não, né? Mas que ela acredita ser mais possível disso se tornar uma realidade, é ela virar a aprendiz do rei. E aí, né, com essa proximidade, ela chegar pra ele: rei, não tem como não você realizar o desejo do meu avô, parará, parará. Só que, quando ela chega lá pra audiência, pra participar da entrevista, né, que vai selecionar o novo aprendiz, ela descobre que o rei não é tão bonzinho assim, e é a partir daí que a trama se desenvolve. E caso você não saiba, esse filme aqui, e é uma coisa muito importante que você tenha na sua cabeça, é o filme de comemoração dos 100 anos da Disney, do centenário dessa empresa que fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. E aqui seria uma obra que serviria como se fosse a cereja do bolo, sabe? Ela vai trazer algumas homenagens aqui e ali. Só que eu me pergunto, pô, será mesmo que não tinha alguém, qualquer pessoa dentro daquela empresa gigantesca que dissesse: gente, pra gente comemorar esse centenário, isso não tá bom. Não vamos escolher esse filme, não. Vamos escolher qualquer outro filme. Mas, pra não dizer que eu tô com implicância, eu peguei algumas coisas boas aqui. A primeira delas é a questão da qualidade de animação. Eu acho que é uma animação bonita, é uma animação que tá seguindo a tendência de mistura do 3D com 2D. A gente já viu isso em Gato de Botas e ficou muito boa, porque ela traz uma plasticidade nos movimentos, e quando a animação é uma animação de ação, quando tem muita movimentação rápida, esse estilo ele casa muito melhor. O que não é o caso aqui, mas ainda assim é uma parada bonita. Fica legal, fica plasticamente interessante, apesar de em alguns momentos ela ficar um pouco esquisita, porque, como eu disse, ela casa muito bem com animações que tem movimentos rápidos, com animações que tem muitas cenas de ação, porque em determinados momentos a gente percebe a queda do quadro por segundo. Isso é algo que muita gente não vai perceber, vai passar direto, mas como eu acompanho essa tendência, como eu tô vendo mais ou menos como ela tá funcionando, essa queda de quadros em alguns momentos ela fica bem estilosa em cenas de luta, por exemplo. É só você assistir Gatos de Botas 2 que você vai entender exatamente o que eu tô falando. E outra coisa interessante é a ideia inicial dessa trama, porque uma coisa que eu esqueci de dizer no resumo é que esse rei, ele pega os sonhos das pessoas. Quando as pessoas fazem 18 anos, as pessoas entregam o sonho pra ele e elas simplesmente esquecem. A ideia aqui do reino seria: eu vou guardar os sonhos aqui num lugar bem protegido, e você tem a certeza que eles estarão bem guardados. E eventualmente, né, ele vai pegar ali um sonho ou outro, ele vai analisando e vai resolver, se não me engano era uma vez por mês, o sonho de um cidadão. Ou seja, há o risco de uma pessoa passar a vida inteira e o sonho dela não ser realizado, o que provavelmente aconteceria com o avô aqui da protagonista, porque ele já era bem velhinho, já tinha tudo que tinha para viver e faltava muito pouco tempo para ele realizar o sonho dele, seja qualquer que fosse, porque as pessoas simplesmente esquecem, elas não sabem o que elas querem da vida, em muitas aspas. E essa ideia inicial, ela é muito boa, porque eu nunca vi alguém trabalhar a castração dos sonhos de outra pessoa dessa forma. É uma forma lúdica, como é um desenho infanto-juvenil, casa muito bem. Então é uma ideia que, assim que eu soube inclusive antes de assistir, que eu pensei, pô,
interessante, eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso aqui. Eu quero ver como eles vão trabalhar essa questão da pessoa viver o resto da vida dela com a esperança de ter o seu sonho realizado, mas ela não sabe nem que sonho é esse. Como é que ela vai se guiar, né? Como é que, por exemplo, a gente que tem sonhos e a gente persegue uma trilha atrás desses sonhos, a gente vive e como a gente passaria a viver se a gente simplesmente perdesse esse norte. Então era algo que tinha muito a ser trabalhado aí. Mas é justamente esse ponto que abre aqui o leque dos pontos negativos para mim. Porque se esse filme tinha o potencial de abordar um assunto bem interessante, de uma forma mais interessante ainda, ao mesmo tempo, essa trama se perde completamente e acaba virando um ponto negativo ao simplesmente não ser abordada como ela poderia ser. Eu vou citar isso como exemplos. Há um personagem muito próximo da protagonista que ele fez 18 anos, porque você entrega seus sonhos a partir do momento em que você completa 18 anos. E esse personagem, ele ficou extremamente triste, ele ficou extremamente desmotivado, até os amigos deles fazem parte daquele grupo, começaram a achar ele meio bobão depois que ele entregou os sonhos dele. Só que, ao invés dessa história utilizar isso para construir a trama e fazer com que a gente entre de cabeça naquela problemática, é a partir desse personagem aqui que a gente vai entender como as pessoas elas passam a viver de forma meio que no automático, meio desanimadas, porque elas não sabem muito bem o que fazer, elas não sabem o que perseguir, afinal de contas elas simplesmente não lembram do sonho delas, mas o filme não faz questão de abordar nada disso. E aí, para colocar o contraponto, você percebe, por exemplo, Encanto, que a trama, ela girava em torno da protagonista que não tinha poderes. Ela era a única da família Madrigal que não tinha poderes. E o que acontece? Isso tá permeado em toda a história. Isso faz com que toda a história se mova para frente. É a partir desse ponto que todos os personagens, eles agem de determinada forma, que a protagonista, ela vai atrás de uma coisa de outra para tentar resolver a problemática que tá acontecendo na casa, que só ela, que não tem poderes, consegue enxergar, porque a partir desse ponto que ela não desenvolveu poderes, ela criou um laço muito forte com a casa deles. Então você percebe que o ponto principal da história em Encanto move tudo para que a gente tanto se envolva quanto que para a história se desenvolva. E aqui não. A trama principal, que é retirar os sonhos das pessoas e guardá-las dentro de uma caixinha, dentro de um quarto, ele simplesmente não avança em nada da história. Vitor, mas é a motivação pela qual a personagem vai atrás para tentar resolver. Ok, e eu concordo com isso. Só que você também não concorda que você simplesmente delegar isso a uma missão que a protagonista tem que fazer é algo infinitamente piorado do que você abordar o drama de um dos personagens que tá do lado dela ali e mostrar como essa pessoa vive e sim, a partir disso, você construir toda a trama e a partir disso você construir toda a motivação para a personagem sim, e atrás desses sonhos para poder devolver para as pessoas. Porque essa busca que a personagem vai ter a partir de um determinado ponto da história, ela acontece porque por acaso ela viu o rei fazendo alguma coisa. Por acaso ela fez uma pergunta que aí o rei respondeu de uma forma e ela acabou não gostando e aí a história foi botando isso para frente. Não foi pela construção dos personagens que estão ao redor dela. Não foi pela construção daquele universo, de como as pessoas vivem naquele universo. Foi uma coisa que estava numa linha de diálogo, numa linha de roteiro e simplesmente colocou para frente. O que faz parte do segundo ponto, muito negativo aqui, que é a questão da qualidade do roteiro, que é muito preguiçosa. O roteiro é um roteiro preguiçoso. E Vitor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, eles estão fugindo em determinada perseguição e aí, meu Deus, estamos aqui em um beco sem saída. Pra onde a gente vai? E de repente um personagem esbarra e descobre que tem um buraco na parede e esse buraco leva pra uma sala secreta. Quer outro exemplo? Quando a menina chega e diz: vovô, eu descobri qual é o seu sonho, vou contar o seu sonho pra que você, possa realizá-lo de alguma forma, porque eu descobri aqui algumas coisas, não é legal. O velho tinha 100 anos de idade e você sabe, geralmente os velhos quando tem 100 anos de idade, ele já tem a formação da cabecinha dele, é muito difícil você mudar a cabeça de pessoa mais velha. Não precisa ser muito velho não, tá? A pessoa ali, a partir dos 40, dos 50 anos, dificilmente vai mudar alguma coisa. E ok, isso super combinou com a idade do personagem, isso super combinou com a construção do personagem. Só que, minutos depois, ele simplesmente aceita o que ela tem a dizer. Ele aceita o que ela tem a mostrar pra ele. Ou seja, o roteiro, quando foi conveniente pra o velho brigar com ela acabar saindo e acontecer o que aconteceu, ele escreve lá, o velho não aceita, o que a menina quer fazer mudança.
criança. E aí, quando é conveniente, ele bota que o véio aceita e a partir daí vai comprar a briga dela, entendeu? Tem um outro amigo dela também, que é super cabeça dura, que diz, olha, não vou fazer isso não vou participar do que você tá querendo fazer, porque vai dar confusão, e é isso aí. E de repente, eles cantam a música e o cara tá super engajado, vestiu a camisa, e ele vai lá lutar ao lado dela e tudo mais. Ah, Vitor, eles são amigos, são, mas pô, a construção do personagem até aquele momento estava dele não fazer, dele ser o caba que ia representar a resistência no grupo contra aquele movimento que estava acontecendo. E de repente ele, não, eu vou ajudar porque é isso aí, vamos lá, tamo junto. E essa construção preguiçosa do roteiro acaba influenciando diretamente na construção dos personagens também. Todos eles são muito rasos, ninguém faz uma coisa de grande destaque. Tem um bodezinho lá, né, que é tipo o bichinho de estimação da menina, ele começa a falar com a magia lá da estrelinha que aparece. Você diz, não, esse personagem aqui vai ser um engraçadinho. Não vi graça nenhuma. Ele só solta uma piada ou outra ali que, sinceramente, eu não sei quem riu daquele ali. E olha que eu tava numa sala de cinema cheia de criança. E eu não ouvi risada em nenhum momento. Tinha uma gargalhadazinha, outra aqui, uma ali. Mas era bem raro, o que é no mínimo estranho. Porque você pode até argumentar, não, Vitor, mas esse é um filme de criança. Você pode não ter gostado, mas é um filme de criança. Mas nem as crianças pareciam estar curtindo muito ali, não. A motivação do vilão é horrível. Tentam humanizar, colocando ele falando lá do passado dele, da aldeia dele, que os pais dele sofreram porque foram atacados por bandidos, enfim. Mas é uma coisa tão mal feita, é uma coisa tão rasa, que eu sinceramente não sei porque eles perderam tempo tentando humanizar esse caba. Era mais fácil colocar ele como antigamente botavam os vilões mesmo. Ah, ele é malvado e, enfim, ele só tá pegando o sonho das pessoas pra poder ter mais poder, pra poder criar uma cidade onde ele controla os sonhos das pessoas. Ele poderia ter feito tanta coisa com esse vilão, mas tentam botar, não, que ele era bonzinho, acabou se corrompendo, não me convenceu em nenhum momento. O que também acaba piorando com a questão das homenagens, porque como eu falei, esse é um filme que ele homenageia os 100 anos da Disney. Então aqui você vai ver várias referências, você vê referências a Peter Pan, você vê referências aos 7 Anões. Por exemplo, essa referência aos 7 Anões claramente é o grupo de amigos dela. São 7 amigos aqui e cada um representaria mais ou menos um anão. O avô dela representaria a Disney, que é um velhinho que tá ali, que ainda sonha, mas que ainda tem vigor pra ver as coisas novas, ela tem vigor pra viver, pra cantar, pra dançar. Só que eles se preocupam demais em referenciar o passado da Disney, mas se preocupam de menos em dar profundidade a esses novos personagens, sabe? Eu não senti a amizade dela profunda com nenhum deles. Ah, tudo bem, o grupo todo ali tá unido até o final, com exceção, enfim, do que acontece ali no meio deles. Mas sabe aquela coisa, tipo, ah, por que eles estão juntos? É porque eles se amam? Não, é porque eles estão juntos, porque o roteiro diz que eles são amigos e é isso aí. Mas você não vê aquela ligação, sabe? Na história, na construção deles, do que aconteceu, do que o filme mostra. Você não vê aquela coisa assim, porra, eu vou torcer porque a amizade deles é tão bonita. Não, eles estão tão juntos ali, como se fosse a empatia do seu colega de trabalho que você acabou conhecendo semana passada. O final também não tem alma nenhuma, é aquela coisa genérica. O vilão está lá com o cajado dele e ele vai ganhar, ele era só balançar e pegava e derrotava todo mundo, mas ele fica, ha, 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 vocês não podem me vencer, convencendo meia hora, e aí todo mundo dá tempo de se juntar e fazer alguma coisa, barará, e derrotar, e ele acaba caindo pro lado. É exatamente isso que acontece aqui e em outros 300 milhões de filmes. Sem falar que todas as músicas aqui são horríveis, tá? Eu não me lembro de nenhuma música e olhe que eu tenho uma memória muito boa pra música. Quando eu gosto de um filme musical, Encanto mesmo, vou trazer novamente aqui, porque recente na cabeça é o exemplo que vem. Mas, velho, muitas músicas boas. Eu me lembro que depois que eu escutei, eu coloquei no meu Spotify, fui pro trabalho escutando, fiquei umas 2 semanas ainda escutando essas músicas, porque realmente tinha músicas muito boas ali. O que não vai acontecer com isso, porque nenhuma música presta. No final tem uma musiquinha mesmo que eles cantam ali pra todo mundo se juntar e vencer. Que música chata. Parece que a Disney, ela pegou uma lista de coisas e ela foi dando cheque, tá ligado? Ele foi dando cheque nas coisas. Não, a gente tem um vilão caricato aqui, que tem um passado de bonzinho, mas aí ele vai ficar se corrompendo, vai virar mal? Check, ok. Temos também uma protagonista que é 100% boa e que vive pra ajudar os outros? Ok. Temos músicas com intervalos menores que 5 minutos de uma para outra? Check. Ok também. Então você percebe que aqui tem vários padrões de várias animações e que eles acabaram se preocupando muito mais em atender
todos esses padrões, em atender esse checklist e em colocar pequenos pontos para tentar homenagear animações que foram um sucesso, que trouxeram a Disney até aqui, até o momento onde ela tá hoje, mas que fica nisso, preocupada com o que passou. E parece que simplesmente não olha o que tá fazendo hoje, nem o que quer fazer do futuro. E por causa de todos esses pontos, se eu tenho uma dica para lhe dar espere sair no Disney Plus. Se você não assina, acha caro, tem uma promoção ali no Mercado Livre que fica, ó, baratinho, mais barato inclusive do que eu paguei no ingresso do cinema, tá? Por mês. E aí, além dessa animação, você vai poder ver muitas outras animações bem melhores do que essa daqui. Mas é isso, gente. Eu vou indo nessa. Caso você tenha curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like porque ajuda demais no meu trabalho. Se inscreva no canal, caso esse tipo de conteúdo seja do seu interesse. E no mais, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau!